Mais uma semana termina e nós estamos aqui com vocês. É uma grande satisfação poder cada semana falar para que vocês nos escutem. Hoje o nosso assunto está em 1 João, capítulo 4, versículos do 1 até o 21. O assunto é o seguinte: Deus é amor. Vamos orar para darmos início a esta live. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, obrigado pela vida e pela saúde. Nós pedimos, Pai Santo, que o Senhor esteja com cada um dos ouvintes, que o Espírito Santo nos visite, para que possamos ter a compreensão cabal de tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. Nós nos entregamos em tuas mãos e somos agradecidos pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, estudaremos 1 João, capítulo 4, versos de 1 até o 21, e o assunto principal é Deus é amor. Deus é vida. Outras palavras que devem entrar aqui, ou pelo menos o conceito. Medo, não devemos ter. Onde tem medo, não tem confiança. Onde tem dúvida, não tem certeza e nem fé. Por isso é que é preciso que nós sempre prestemos atenção daquilo que nós vamos ler na palavra de Deus, que diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nós estamos vivendo dias onde existem muitos falsos profetas. E o que é um falso profeta? Uma igreja, por exemplo, que ensina 99% de verdades, ela é perigosa. Ela engana mais do que aquelas que têm 99% de mentiras. Cuidado devemos ter para que aquele que fala sobre Deus, sobre a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, ela tenha 100% de verdade. E como nós vamos buscar isso? Fazendo comparações e estudando palavras, estudando frases, capítulos, e sem sair do contexto. Muitas vezes a Bíblia muda rapidamente e nós precisamos continuar o contexto. A Bíblia é estudada um pouco aqui e um pouco ali, regra sobre regra. Nem toda a verdade de um assunto está em um só lugar. Nós precisamos encontrar na Bíblia inteira tudo aquilo que é coerente. O segundo verso nos diz o seguinte: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio na carne é de Deus. Ou seria o contrário? Aquele que diz que Jesus veio em espírito não é de Deus. O terceiro verso diz assim: E todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem presentemente já está no mundo. Desde a época de Paulo, de João, dos apóstolos, o anticristo já estava ali presente. Hoje é lógico que ele está muito mais presente, muito mais nós o podemos encontrar em todo lugar. Aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Como é fácil, muitas vezes, uma pessoa ser enganada. Se você está numa crença aonde não está de acordo com a palavra de Deus, existe falsidade e nós temos que sair desta buscando a verdade, e a verdade é bíblica. Nós não podemos valorizar uma religião, e sim a palavra de Deus, que ela é verdadeira. E a interpretação? Quase nada na Bíblia precisa de interpretação. E quando precisa, ela mesma se explica. Nós devemos ler como está, com exceção de parábolas. A Bíblia se divide em 5 partes. Histórias, o que já passou. Profecias, o que virá. Cânticos para louvar. Parábolas para comparar
para enganar, porque Jesus disse que muitos não entendem as parábolas, que é para a sua própria perdição. Agora, no final, as doutrinas são verdades bíblicas incontestáveis. Não podemos pegar uma parábola e fazer dela uma doutrina. A exemplo disso, tem uma parábola do rico e de Lázaro. Ali é uma parábola que, se você vai acreditar naquilo ali como se fosse uma doutrina, você erra terrivelmente. Vamos continuar. O verso 6 diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esses dois espíritos, eles constantemente estão presentes na nossa vida. O que é espírito? Espírito é caráter, é ação, é atitude para com a palavra de Deus. O verso 7 vai tratar de Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, e Deus o conhece. O verso 8, ele é bem conhecido. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. O amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Deus é amor. No verso 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nós temos que viver por Jesus, que é a palavra, é o amor. E ele veio trazer para nós este amor. E qual foi o amor maior que Cristo nos trouxe? Ele nos trouxe a salvação. Ele se interpôs em nosso lugar, porque nós merecíamos morte e ele morreu por nós. Este é um amor infinito. No verso 10 diz: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É o que acabamos de dizer. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Prova de que nós amamos a Deus é amar o próximo, porque Deus amou o próximo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A perfeição do amor de Deus em nós é se amarmos os nossos irmãos. No 14 diz assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Muito interessante, irmãos, é que nós nunca procuramos a Deus. Ele é quem nos procura primeiro. E nosso papel, a nossa atitude deve ser de aceitar esse Deus quando ele nos procura. E ele nos procura através da palavra e do Espírito Santo. O 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é que nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Não devemos ter medo de Deus. Ele é nosso amigo, ele quem nos procura, e quem nos procura da maneira que Deus nos procurou, com amor, com carinho, com interesse em nós, não devemos ter medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Qual é o remédio de não termos medo? É confiança, fé, acreditar que ele é o nosso Deus que nos salva. O 20 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. E o verso último aqui diz assim: ora, temos da parte dele, Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu falava hoje com uma pessoa a respeito de perdão. Esta pessoa me perguntou: como posso perdoar se eu tenho dificuldades?
A palavra perdão, ela é composta de per, que é um superlativo de aperfeiçoamento, e um dom, perdão. O dom de Deus é que nós perdoemos, mas não é apenas um dom, é um perdão. É um dom maior, é o dom de Deus. Devemos olhar para a cruz. Quando, lá na cruz, Cristo, no auge do seu sofrimento, entregando a já sua vida, o seu espírito a Deus, ele foi ultrajado, foi batido, deram para ele vinagre com água suja. Ele não bebeu, mas naquela hora ele diz: Pai, está terminado. O cúmulo, o ápice do amor foi quando ele se entregou por nós, sofreu tudo. E ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós devemos perdoar todos os que nos ofendem. Aliás, se uma pessoa não nos ofende, perdoar o quê? Se não houve ofensa? Certa vez perguntaram a Mahatma Gandhi: Pai, o que é perdão? Ele disse: eu não sei o que é perdão, porque as ofensas que me fazem, eu não as tenho como ofensa. É quase isto. Mas quando alguém te ofender, perdoa. Aliás, perdoe as pessoas no momento que você conhece, porque se esta pessoa vier a ofender, você já o perdoou. Isso é bonito, isso é digno. É o que Cristo fez por nós, ele nos perdoa os pecados. E no Pai Nosso, nós lemos isso. Perdoa as nossas ofensas da mesma maneira que eu perdoo os meus devedores, aqueles que me ofendem. E ainda diz: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Qual é o mal? O mal é não perdoar. O mal é fazer mal e, quando receber o mal, não pagar com o mal, e sim com o bem. O cristianismo é loucura. O cristianismo é diferente do mundo. É loucura para o mundo, mas é sabedoria para Deus. O cristão, ele deve ser fiel, obediente à palavra de Deus, a tudo. Podemos mudar alguma coisa na Bíblia? Ter um conceito diferente? Apocalipse 22, no verso 18 e 19, diz que não podemos nem acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. Vocês sabem que é muito comum a gente ouvir e ver e aprender coisas que são diferentes da Bíblia, diferentes da palavra. É interessante que leiamos a palavra de Deus como ela se apresenta. Eu perguntei hoje para um moço no Uber: para onde vai uma pessoa que morre salva? E ele disse: para o céu. Não. Jesus nos diz que vai para a sepultura até que ele venha buscar. Olha, se eu creio que vai ter uma ressurreição e eu acho que a pessoa morre e já vai para o céu, uma salva, o que é que Cristo viria buscar? Estas e outras muitas coisas nós devemos prestar atenção. A Bíblia diz, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Atendamos o Espírito Santo, que ele é o autor, ele é o inspirador da palavra, e a palavra é Cristo. Meus prezados, não é difícil. O que é importante é que a gente olhe para a palavra de Deus crendo, aceitando tal qual ela é, independente de outros ensinamentos. Vamos então aprender a palavra de Deus como ela está. E é bom que a gente procure 2 ou 3 traduções diferentes para encontrar coerência na tradução. Praticamente todas as traduções são boas. Outro verso é que destona um pouquinho, não pelo Espírito Santo, mas pelo tradutor. A verdade é que nós devemos encontrar, gastar tempo, gastar neurônios para compreender a palavra de Deus, que ela é verdadeira. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo. E eu estou sempre à disposição através do telefone 994055612 e pelo telefone da escola 5841-6664. Estamos sempre à disposição. Vamos orar. Pai eterno que estás nos céus, muito obrigado e estamos pelos teus cuidados. Obrigado pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo. Abençoa-nos os doentes, aqueles que estão sofrendo, aqueles que passam por dificuldades, que eles tenham
muita fé, esperança e resiliência, porque o Senhor trará em breves dias a solução para todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor está voltando. Queremos estar preparados para aquele dia. Em nome de Jesus, pedimos agradecidos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.